E nós temos que crer na palavra. Amém. Nós temos que ser pessoas que têm a palavra e têm oração. Amém. Um comportou que não tem a palavra e não tem a oração como prioridade na sua vida, vai ter dificuldade. Essas duas coisas, irmãos, são primordiais. Sim. Antes de Paulo apresentar a maneira como que a salvação se desenvolvia, ele chegou e falou ele chegou e trouxe a seguinte palavra: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então a palavra precisa estar na nossa boca e no nosso coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Então nós temos que ter intimidade com a palavra. Amém. Nos relacionar com a palavra. Certo? Salmos 119. Senhor Jesus. Amém. Vamos deixar um pouquinho José de lado e vamos pegar outra partezinha aqui. Salmos. Senhor Jesus. Salmo 119. Versículo 147. Senhor Jesus. Amém. Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Vamos repetir? Antecipo-me ao alvorecer do dia e clamo. Na tua palavra espero confiante. Amém. Amém. Versículo 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias noturnas, para que eu medite nas tuas palavras. Então, irmãos, é fundamental nós colocarmos a compreensão da palavra no nosso coração. É necessário. Amém. E é importante. Amém. Certo? Vamos pegar João. Amém. Amém. João capítulo 15. Senhor Jesus. Amém. Amém. João capítulo 15, versículo 7. Olha só. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém. Olha só, analisa bem esse versículo. Se permanecerdes em mim, nós permanecemos no Senhor, e as minhas palavras permanecerem em vós. Você pode orar. Se isso está sendo feito, a nossa oração, ela passa a ser uma oração de ter resultado. Amém. Amém. Deus começa a colocar a nossa oração já como uma parte da sua vida. Porque olha só, irmãos, quanto mais a vida de Deus está dentro de nós, a nossa oração não é mais para nós. A nossa oração é para o plano de Deus ser executado. Amém? Amém. Eu não oro mais para mim. Eu não oro mais para as coisas que eu estou vendo. Eu olho para as coisas que eu não estou vendo. Amém. A minha oração inclui o plano de Deus. Amém. Os irmãos percebem como é que a coisa funciona? Porque se do contrário, irmão, a nossa oração vai ser uma oração que expõe a nossa necessidade, o que nós estamos vendo. E a nossa visão é curta e as nossas necessidades são pequenas. Elas não são grandes. Mas as necessidades de Deus são grandes. Sim, verdade. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Amém. Senhor Jesus. Amém.
Então, irmãos, a palavra e a oração precisam andar juntos. Na vida do comportor, essas duas coisas precisam andar. Na vida do crente, na nossa vida, irmãos, não importa se eu tenho um caráter de quero viver uma vida espiritual, eu preciso ter esse caminho. Sim, amém. A minha vida vai ser diferente. Amém? Amém. Vira e mexe. Eu estou falando assim na minha vida, não estou falando na vida de vocês. Quando nós tratamos isso diferente, tem confusão, tem discussão, tem conflito, tudo isso. Perde o objetivo, perde-se o alvo, perde-se o encargo. Vamos esmorecer. Até a nossa função, ela fica comprometida. Se eu não tenho um tempinho para ir à palavra e permanecer na presença do Senhor, para ouvir o Senhor, o Senhor quer falar. Aí quando você ora, a nossa oração, toda vez que você ora, da sua oração sai um encargo. Sim, amém. E esse encargo, quando você vai fazer, tem a bênção de Deus. Amém. Amém. Você já teve essa experiência? Sim. Então vamos continuar aprofundar essa experiência. Amém. Nós falamos bastante assim, o comportor é um sacerdote, o comportor é alguém consagrado, o comportor. Mas se nós não temos essa base de ter coração, de ter um encargo, de ir ao Senhor, ouvir o Senhor, ir à presença do Senhor, nós vamos começar a balançar. Nós vamos balançar. E outra coisa, uma coisa assim que eu queria falar. Nós precisamos, eu falo assim, eu, Natal, Juliano, Diego, Liane, estamos cuidando dos comportores. Nós também temos que avançar. Amém. Hoje o Senhor está falando assim, eu quero que você seja uma pessoa capacitada. Amém. Capacite o seu, a todas as esferas da sua vida. Sim. Mas ele não está dizendo assim, sai da sua função. Não está falando isso não. Ele quer comportores capacitados. Amém. Comportores que têm uma vida diferente, um trato diferente. Amém. Falam diferente. Sejam mais profissionais. Cuidam mais, se envolvem mais com os aspectos da igreja. Vão crescendo em vida. Amém. Porque senão nós vamos ficar sempre naquela esfera, né? Assim, de ser sempre a segunda pessoa. Nós somos pessoas que estão sempre na presença de Deus, irmão. Amém. Quando chegamos numa reunião, é alguém que está chegando ali que está na presença de Deus. Amém. Nós não vamos conseguir pegar os irmãos que estão vivendo a vida secular e vêm para as reuniões, ou vai para a reunião de oração, e esse irmão trata ele como ele estivesse no terceiro céu. Tem uns que, graças ao Senhor, conseguem ter um certo grau de experiência de ir ao Senhor, ler a Bíblia, se consagrar, mas eu vou dizer para vocês, é pouco, são poucos. Então, trazendo para as necessidades das reuniões, nós vamos nos envolver. Essa experiência aqui vai marcar as reuniões. No nosso trato com as pessoas, vai ser mais eficiente. Amém. Se você está na presença do Senhor e for conversar com uma pessoa, você vai fazer o quê? Você vai levar a pessoa à presença do Senhor. Amém. Você percebe como é que é a coisa? Você não vai fazer um esforço para convencer a pessoa. Não. Eu estou lendo um livro. Eu estou lendo a palavra, eu estou lendo o livro. Para nós, eu entendo assim, o livro, o mediário, o jornal, tudo, eles servem para que eu possa compreender e afinar a maneira de apresentar a Bíblia. Sim. Me refinar. Eu consegui colocar os aspectos principais, o eixo principal da Bíblia com mais clareza, para que a pessoa compreenda mais rápido, para que a pessoa toque mais rápido naquilo ali. Amém. Amém. Senhor Jesus, Amém. nós estamos tendo uma experiência assim,
Eu, quando me converti, irmãos, eu cheguei na casa do meu pai, meus pais são católicos. E eu me converti, cheguei lá no meu pai, comecei a pegar o santinho dele e quebrar tudo. Foi um choque. Foi um negócio assim violento. Eu não gosto nem de lembrar mais disso, porque eu ofendi muito meu pai e minha mãe. Antes deles crer, eu fui lá e tirei os bichinhos deles. E não aceitava dormir num quarto que tivesse um santinho lá. E era a crença deles. Isso causou um dano muito grande para nós. Demoramos muitos anos para reparar, e até hoje há uma desconfiança. Eles sabem o que a gente faz, nós compartilhamos com eles, mas há uma desconfiança. O que eles vão me tirar agora? O que vai ser agora? E aí agora eu recebi uma sobrinha em casa. Eu tenho um filhinho que está com problema de saúde, e eles não tinham mais para onde correr. E aí chegaram lá em casa e ela levou um susto, que ela é católica, né? Muito católica assim, de família, que nem eu era. E quando chegou lá, os irmãos chegaram lá, os irmãos foram lá em casa e começaram a orar. E muita oração, e oração. E aí ela vai andando e vai vendo que aquela oração está abrindo portas e está fluindo, e a coisa está acontecendo. Aí, e nós não forçamos, aí só explicamos para ela, falamos assim: olha, a nossa vida não é porque tem fulano, tem beltrano, tem ciclano, vão pegar isso, pegar aquilo. A nossa vida, nós colocamos ela na presença de Deus. Amém. E nós oramos bastante. E a igreja está orando pelo seu filho, está orando por você. Amém. E ficamos calados. Nos primeiros dias ela não queria saber, nada. Aí ela está conosco 3 semanas. Aí esse final de semana ela foi na reunião, né? Amém. E eu morri de vontade de orar pelo menino dela lá, junto com os irmãos, mas eu falei: eu não posso fazer isso. Vai ser mais um trauma na vida dele. Aí um irmão, que não tem nada a ver, eu não cochichei no ouvido dele, não falei nada. Aí o irmão pegou e falou assim: irmão, eu estou com sentimento. Antes que ele falasse o que era, eu falei: pois faça. Ele nem falou, eu falei: você não quer ouvir o sentimento? Eu falei: não, se tem um sentimento, faça. Pode fazer. Eu falei: mas já está a orar pelo teu sobrinho. Eu falei: então faça. Agora que está fazendo. Não, faça, fica tranquilo, fica à vontade. Aí o irmão orou, né? E aí depois tiraram foto e tudo. E ela foi para casa numa alegria, irmãos. Numa alegria. E as coisas estão descortinando. Se você está em Cristo, não precisa você convencer ninguém. Amém. As pessoas vão perceber. No início da minha vida eu queria tirar deles as coisas que estavam atrapalhando. Só que as coisas não são nada. As coisas físicas não são nada, irmãos. Elas passam. Sim. Você deixa de gostar, deixa de fazer parte da sua vida. Mas o viver nosso, a nossa experiência vai fazer toda a diferença. Amém. Se você está na presença do Senhor, se você permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vós, Sim. não precisa fazer muita coisa. Vai acontecer. Amém. Você imagina um comportor agindo dessa maneira, estando plenamente em comunhão com o Senhor todo o tempo, tocando na palavra. Irmãos, não vamos gastar muito tempo, porque o Senhor vai fluir como um rio de água viva. Vai molhar as pessoas. Sim, Senhor Jesus. E a última experiência que eu queria só falar aqui é de Colossenses. Aí já vou passar para o Natal. Colossenses capítulo 3, versículo 16, que é o que nós estamos hoje trazendo para nosso desfrute junto com os irmãos, para aquecer o coração dos irmãos novamente, levar os irmãos a apreciar novamente a Bíblia. Amém. Nós estamos, esse projeto, irmãos, ele não visa que o irmão leia tantos livros. Isso é uma meta, mas o objetivo dele é nos trazer de volta, porque tem muitos irmãos que até ministram a palavra, que não são regulares em ler a palavra. Eu não sei como é que está o habitar da palavra na vida deles.
nós queremos trazer a realidade de habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. Esse é o sentimento, de que nós possamos olhar para esse encargo de uma maneira diferente. Quer dizer, o encargo de vocês é semear a palavra, apacentar pessoas, produzir nelas um sentimento de elas se voltarem ao Senhor. Então, está de encontro com esse projeto, está de encontro com essa necessidade. Nós precisamos gerar um ambiente onde você está muito forte com relação a isso. Promovemos o livro, mas não é o livro o objetivo. O livro é para nos aquecermos o coração, para nos voltar à palavra. Amém. Há uma carência muito grande nas famílias. As famílias estão perdendo o referencial. Os filhos nem conhecem a palavra. Os filhos dos irmãos que nasceram na vida da igreja é uma geração fraca e frágil. Não estão tocando na palavra. Não estão tendo oportunidade de ir à palavra, porque as famílias não estão mais tendo hábitos de ir à palavra, ler. Perdemos. E aí, hoje, nós vamos andar, porque tem irmãos que têm um depósito. Sim. E daqui 5 anos? Sim. Daqui 10 anos? Os santos da vida da igreja vão ser fracos, frágeis. E facilmente vão se esfriar quando vier qualquer tribulação, qualquer dificuldade. Vai vir o pavor. Nós não vamos gerar pessoas fortes. Porque nós estamos falando aqui de coisas espirituais. Pessoas que estão claras, vê o movimento. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês assim. Um dia o Senhor me chamou e me levou lá para a Amazônia para me servir tempo integral lá. Eu pensei que era um negócio bom, sabe? Jóia, assim. Irmãos, quando eu cheguei lá, eu comecei a ver a coisa ficar esquisita. Eu estava vendo que eu ia para o saco. Se eu fosse levar na lógica, eu ia apanhar, e muito, e estava apanhando. Aí um dia, irmão, eu peguei meu carro e enveredei ele assim no mato e entrei com ele lá para dentro, fechei os vidros naquele calor e comecei a gritar, mas gritava que nem um doido lá dentro daquele carro. Eu falei, Senhor, não está dando, eu estou apanhando aqui, eu estou toda hora levando taca, toda hora eu estou apanhando. Batismo de fogo, né? Toda hora eu apanhava, eu só apanhava, irmão, eu nem estava dormindo direito mais. Ele é batismo de fogo. Aí, eu invoquei tanto que eu peguei um suador assim, que fui lá pegar minha blusa e torcer assim, que quase derreti dentro do carro. Fiquei muito tempo lá, gritando, invocando, que nem um doido. Pensei que eu tinha ficado doido. Fui para casa, cheguei lá, tranquei o carro e fui para dentro do quarto, tranquei a porta do carro e fui dormir. Aí os irmãos botaram barreira lá, dormi quase o dia todo. Quando acordei, umas irmãs vieram com uma cambuquinha assim num negócio, que até hoje eu não sei o que elas fizeram. Era um mexido lá. E eu comi aquele negócio quente, tomei um banho, e aí o negócio ficou bom. Mas aí eu aprendi o caminho. Porque, irmão, lutar contra carne e sangue é assim, você está vendo. Mas lutar contra as potestades do ar é diferente. Um comportor não está mexendo com carne e sangue. Você está mexendo com as potestades. Então, se não tiver um divisor de águas, não vai conseguir avançar. Sempre vai ter um problema, uma dificuldade. No dia que você tomar uma atitude que vai fazer diferença, a coisa muda, porque Deus é com você. Amém. Deus está esperando uma atitude dessa. Amém. Irmãos, até o barco virou e eu ia para fundo da água e eu pensei que ia morrer. Eu nunca tomei tanta água fedorenta daquele rio como eu tomei nesse dia. Fiquei voltando vários dias com aquela água podre. Eu pensei que ia morrer. Mas
Eu falei, não, chega, basta. Eu sei que tenho crido. Amém. Deus não me trouxe aqui para me matar, não. Senhor Jesus. Quem quer me matar é outra pessoa. Quem quer tirar minha função é outra pessoa. Então, irmãos, sinta assim, nós só podemos ser encorajados pela palavra e a presença do Senhor. Amém. Quando você ora, Deus coloca o sentimento dele na sua oração. Amém. E se isso não acontecer, irmão, nós vamos ser fragilizados e daqui a um tempo, não demora muito tempo, eu não sei se nós vamos ter comportores na vida da igreja. Senhor Jesus. É. Oh, Senhor Jesus. Eu não estou brincando, não. No SEAP, coisa mais difícil de chegar algum irmão com esse encargo. Coitado. De repente, até nós que coordenamos o SEAP precisamos ter essa experiência também. Viu, Juliano? De repente nós temos que ter essa experiência também. De nos aprofundar mais. O que nós estamos passando para os irmãos? Só treinando o caráter deles? Ou mostrando o desespero que Deus tem em habitar neles ricamente? Amém. Deus tem que habitar, irmãos. Amém. Amém. Eu senti assim nesses livros que não é questão de eu ler um livro em 2 meses. Não é isso. Deus quer habitar em mim ricamente. Se eu olhar para isso e começar a colocar meu coração, Deus quer habitar em mim ricamente. Quando eu pego agora, terminamos a nossa comissão, a nossa visão e comissão. Terminamos. Agora vamos começar a genuína autoridade e submissão. Então, vamos entrar, vamos fazer essa palavra habitar em nós ricamente. Amém. Ricamente. E vamos promover isso lá junto dos irmãos. Amém. Os irmãos entendem? Senão, irmãos, não vai mudar. Olha, eu falo assim para vocês. Tu chega lá com um bocado de kit, põe ali, fala por irmão, lê um pedacinho do livro no final da reunião. Às vezes umazinha, duasinha, alma, levanta e vai lá e pega o livro. Os outros não vão. E não é falta de dinheiro. Não é falta de dinheiro. Porque o livro está barato. Sim. E 2 livros. Se você quiser vender ele por 15, vende. Se quiser dar o descontinho, dá. E não é caro. Sim. Não é caro. E os irmãos não estão comprando, não é por causa disso. É porque não tocam nessa necessidade que o Senhor tem em habitar no nosso coração. Amém. Só que nós estamos fazendo isso. Sim. Essa é a minha função. Então eu preciso, primeiramente, que Cristo habite em mim. Amém. Comportores, Cristo precisa habitar em você. Amém. A palavra de Cristo precisa habitar ricamente. Amém. Eu não sei qual é o encargo que Paulo teve aqui. Ele botou habite, vírgula, ricamente. Significa que pode estar habitando pobre. Pode estar habitando fraco. Pode estar habitando com indiferença. Pode, não pode? Pode. Mas ele colocou aqui, ó. Vamos prestar atenção. Habite ricamente. Ricamente. Essa palavra aqui, irmão, vem fazer uma completação da necessidade de Deus. Amém. Tá certo? Amém. Então, eu sinto assim, todas as esferas nossas, esferas de aperfeiçoamento, esfera de SEAP, esfera de comportores, nós temos que valorizar esse aspecto. Amém. Precisa habitar no nosso coração o plano de Deus. Amém. E o plano de Deus é a sua palavra, é a sua necessidade, é o que Deus está precisando. Amém. Amém. Jesus, nosso Senhor. Aleluia.